Capítulo 1 O primeiro plantão. Era uma manhã acinzentada em Porto Alegre quando Clara estacionou o carro no pátio lateral do Hospital São Miguel. Estava alguns minutos adiantada, mas não conseguia esperar mais em silêncio. Seu peito carregava uma mistura de nervosismo, empolgação e um tipo de ansiedade que ela não sabia de onde vinha. Havia algo diferente naquele recomeço. Aquela transferência para o hospital da capital parecia mais do que uma simples mudança de ambiente. Soava como um chamado. Como se algo estivesse prestes a acontecer. Ao entrar no saguão principal, Clara ajeitou os cabelos, colocou o crachá no bolso do jaleco e respirou fundo. O lugar era moderno, eficiente, mas havia uma frieza institucional ali. Não era o tipo de hospital que permitia que as emoções aflorassem com facilidade. Ainda assim, algo dentro dela dizia que havia calor humano escondido naquele lugar. E talvez, também, uma história que ela ainda não sabia que pertencia a ela. Na ala cirúrgica, as enfermeiras falavam pouco. Profissionais excelentes, técnicas impecáveis, mas nenhuma delas olhava nos olhos. Clara se esforçava para se enturmar, mas sentia que, naquele ambiente rígido, ela destoava. Talvez fosse sua forma de tocar os pacientes, de conversar com os acompanhantes, ou de manter consigo um pequeno livro de orações no bolso do uniforme. Não sabia explicar, mas a distância das outras lhe pesava. Foi então que ele entrou. Dr. Daniel Vieira. Alto, de postura impecável, cabelos levemente grisalhos nas têmporas, olhos sérios e uma voz grave que parecia encerrar discussões antes mesmo que elas começassem. Cirurgião-chefe da unidade, conhecido pelo profissionalismo, temido por alguns pela frieza. Mas Clara não sentiu medo quando o viu. Sentiu familiaridade. Enfermeira Clara, seja bem-vinda. Já disseram que você tem reputação de resolver situações difíceis com um sorriso. Vamos ver isso em campo. Ele falou com um leve sarcasmo. Não foi simpático, tampouco grosseiro. Mas algo em seu tom incomodou Clara. Ela percebeu que, ali, precisaria mais do que competência. Precisaria firmeza. Doutor, espero que também consiga ver que há força dentro de quem sorri. Respondeu, com firmeza sutil. Daniel a olhou, surpreso. Pela primeira vez em muito tempo, alguém não abaixava a cabeça. E ele gostou disso. Embora não demonstrasse, Clara o fez se sentir vivo. Despertou um incômodo bom. Nas primeiras horas de plantão, trabalharam juntos em um caso grave. Um garoto de 12 anos com perfuração no abdômen. A cirurgia foi tensa, e mesmo diante de um ambiente técnico e cheio de pressão, Clara se manteve firme, concentrada, e, quando o menino foi estabilizado, ela sussurrou: "Você vai ficar bem, anjo." Daniel ouviu, e pela primeira vez em meses, sentiu um nó na garganta. Durante a pausa, Clara foi ao refeitório. Ele apareceu logo depois. O silêncio entre eles era carregado de pensamentos. Ela tomava chá. Ele, café forte. "Você é religiosa?" perguntou ele, sem cerimônia. "Espiritualizada. Aprendi que fé não me impede de agir", respondeu, olhando nos olhos dele. Daniel desceu os olhos para a mesa. Parecia buscar algo dentro de si. Algo que não sabia nomear. Mas a presença dela era como uma fresta de luz entrando por uma janela trancada há muito tempo. Ela estava prestes a perguntar sobre ele, quando foram chamados para um atendimento urgente. Um senhor havia sofrido um infarto no estacionamento. Correram juntos. Ao estabilizarem o paciente, Clara notou algo curioso. Daniel segurava a mão do homem com delicadeza. Ela viu uma lágrima contida nos olhos dele. E ali soube que aquele homem que todos julgavam frio, era, na verdade, alguém que se protegia do mundo. Naquela noite, Clara voltou para casa e, ao tirar os sapatos, sentiu o chão gelado como se a realidade tentasse esfriar o que estava em ebulição dentro dela. Ligou o rádio e uma música instrumental suave começou a tocar.
O som do piano ativou algo profundo. Fechou os olhos e viu um campo dourado, onde ela dançava com alguém que não conseguia ver nitidamente, mas sentia. O cheiro, o calor das mãos, a forma como ele a segurava pela cintura, era ele. Era Daniel. Abriu os olhos com o coração acelerado. Encostou-se à parede da sala e deixou uma lágrima escorrer. Era possível sentir saudade de algo que nunca se viveu? Enquanto isso, Daniel estava em seu escritório. Olhava para uma foto antiga de sua mãe, falecida há poucos meses. Ao lado da moldura, um pequeno caderno com anotações pessoais. Pegou uma caneta e escreveu: "Hoje conheci uma mulher. Não sei quem ela é, mas minha alma parece saber." E naquele instante, separados pela noite e pela lógica, duas almas inquietas reconheciam, pela primeira vez, que algo maior estava em movimento. Algo que nem o tempo, nem a razão, poderiam impedir. E quem assistia àquela história talvez sentisse raiva de Daniel por ser tão fechado, ou de Clara por ser tão intensa. Mas não havia como negar. Eles estavam se procurando há muito mais tempo do que podiam lembrar. Capítulo 2 – Ecos do passado. Naquela manhã, o hospital ainda respirava o silêncio de um novo dia. As luzes fluorescentes da ala central refletiam nos corredores encerados, e os primeiros ruídos vinham das maçãs sendo posicionadas, dos prontuários sendo organizados, do cheiro forte de álcool e café novo. Clara chegou antes do turno começar. A noite havia sido inquieta. Sonhara com um campo, com uma casa de varanda e alguém chamando por ela. Mas não havia rosto, apenas a sensação de saudade. Ela tentava se livrar da estranheza do sonho quando, ao atravessar o saguão, notou uma senhora sozinha, com as mãos trêmulas segurando uma bolsinha surrada de couro. Tinha um vestido simples, mas elegante, e o olhar perdido em algum tempo que já não era o de agora. Clara se aproximou devagar, com o instinto de quem cuida. "Bom dia, dona. Precisa de ajuda?" A mulher olhou para ela, os olhos úmidos e carregados de algo mais que idade, carregados de lembranças. "Ele disse que estaria aqui. Meu filho, Leonardo. Você viu meu Leonardo?" Clara hesitou. Havia algo naquele nome. Uma fisgada leve no peito, como quem ouve uma música esquecida. Ajudou a senhora a se sentar com calma. Chamou o serviço social e permaneceu ao lado dela. Durante minutos que pareceram horas, a senhora contou histórias fragmentadas. Falava de um Leonardo que tocava piano, que lia poesia e havia morrido ainda jovem, afogado em um rio durante uma excursão. O tempo não fazia sentido no relato. Era como se aquela mulher falasse com um coração que ainda não aceitou a separação. Pouco tempo depois, um dos médicos da ala de clínica geral se aproximou. Era Daniel. O mesmo Daniel com quem Clara havia trocado confidências no dia anterior. Ao ver a mulher, sua expressão mudou. Correu até ela e a abraçou, dizendo: "Mãe, eu disse que era só uma consulta. Você não precisava vir." O choque de Clara foi imediato. Aquela era a mãe de Daniel? Aquela era a mulher que chamava por Leonardo? O mesmo irmão que ele havia mencionado? A mulher o apertava com força, murmurando algo sobre sonhos, sobre reencontros, sobre presságios. Clara não sabia onde colocar os olhos, mas sabia que algo maior que todos eles estava se desenhando. Naquela tarde, Clara não conseguiu se concentrar no atendimento aos pacientes. Cada vez que anotava um sintoma, lembrava da senhora. Cada vez que via Daniel, sentia uma onda estranha de proteção e inquietação. Como se o coração dela já soubesse o que a mente não conseguia entender. E naquela mesma noite, deitada sozinha no quarto silencioso de sua casa, Clara sentiu a presença de algo, ou alguém, perto. E pela primeira vez, em muito tempo, orou sem pedir, sem questionar. Apenas disse: "Se eu tiver que lembrar, então que seja com amor." E adormeceu com lágrimas quentes nos olhos, sem saber que, naquela mesma noite, Daniel teria um sonho com um campo,
uma casa de varanda e uma mulher que ele chamava de minha promessa. Capítulo 3. A primeira confissão. Na manhã seguinte, Clara chegou ao hospital como quem carrega dentro do peito mais perguntas do que certezas. Os corredores pareciam os mesmos, mas tudo nela estava diferente. A lembrança da senhora chamando por Leonardo, o olhar de Daniel cheio de culpa contida e, sobretudo, o estranho conforto que sentirá à noite, quando sussurrou uma oração ao escuro, ainda reverberavam. Durante a troca de plantão, Clara quase esbarrou em Daniel. Ele sorriu, mas era um sorriso embaraçado, hesitante. Ambos sabiam que havia algo suspenso entre eles. Mas nenhum dos dois sabia como nomear aquilo. A tensão era leve, mas presente, como uma corda invisível que os puxava para um reencontro que, de certa forma, já havia acontecido. Na hora do café, Daniel se aproximou com 2 xícaras. Eu sei que ontem foi estranho. Minha mãe não está bem. Ela confunde algumas coisas desde que o meu irmão morreu. Clara aceitou o café e apenas olhou para ele. Ela falou dele como se ainda estivesse aqui. Como se esperasse que ele fosse aparecer no hospital. E foi forte, sabe? Daniel deu um gole e continuou. Leonardo morreu há mais de 20 anos. Eu era adolescente. Ele era o orgulho da família. E desde aquele dia, minha mãe nunca mais foi a mesma. Clara escutava em silêncio, sentindo o peso daquela história como se lhe pertencesse. As palavras de Daniel a tocavam de um jeito íntimo. Engraçado você falar isso, disse ela com a voz baixa, porque ontem eu sonhei com um lugar. Um campo, uma casa de varanda, alguém me chamava. Não sei porquê, mas parecia que já tinha vivido aquilo. Daniel arregalou os olhos. Clara, eu também sonhei com um lugar assim. Juro por Deus. Era uma casa, com cheiro de madeira, e tinha uma mulher lá. Eu chamava por ela, mas ela não respondia. Só sorria e sumia. O silêncio que se instalou entre eles não era constrangedor, era sagrado. Um silêncio que dizia mais do que qualquer explicação. Daniel olhou fixamente nos olhos de Clara, e naquele momento uma parte adormecida dentro dela acordou. Não era paixão, não era atração. Era algo ancestral. Algo que não precisava ser entendido, apenas sentido. Nos dias que seguiram, os encontros foram se tornando mais frequentes. Clara e Daniel começaram a almoçar juntos no refeitório, a trocar mensagens discretas nos plantões, a rir das mesmas besteiras, a se reconhecer em detalhes que passariam despercebidos para qualquer outro. E a cada nova conversa, as coincidências aumentavam. Os mesmos livros lidos na juventude. O amor pela música clássica. O hábito de colecionar pedras, como se fossem relíquias. Mas havia também o medo. Clara lutava contra uma força dentro de si que dizia: vai com calma, isso é grande demais. E Daniel, por sua vez, guardava um segredo. Ele havia começado a frequentar discretamente um grupo espírita. Precisava entender por que sonhava com o irmão morto, porque acordava chorando com imagens de uma mulher em sofrimento. Uma mulher que, agora, ele achava ter o rosto de Clara. Naquela noite de sexta-feira, ele a levou para tomar um café fora do hospital. Sentaram num lugar simples, com luz baixa e clima de confidência. Clara, eu preciso te contar uma coisa. Talvez você ache loucura. Mas eu tenho visto você, em sonhos. Só que não como agora. É como se a gente se conhecesse há muito tempo. Como se eu tivesse te amado antes mesmo de saber o que era amor. Clara segurou o copo com força. As palavras a atravessaram como um raio de sol numa manhã nublada. Ela respirou fundo. Você não tá louco, Daniel. Eu também sinto. Eu só não sei o que isso significa. Mas eu sinto. E, pela primeira vez, ela sorriu diferente. Não era um sorriso de alívio, nem de certeza. Era um sorriso de entrega. De quem, mesmo sem entender, topa seguir o caminho.
E do outro lado da existência, um espírito chamado Leonardo assistia à cena com olhos marejados. Porque o amor, quando é verdadeiro, não tem ciúme, só gratidão. E ele sabia que ali, naquele instante, dois destinos se cruzavam novamente. E que o tempo, por mais cruel que fosse, também sabia ser justo. Capítulo 4. Ecos do passado. Naquela mesma noite, Clara chegou em casa com os pensamentos em turbilhão. Sentou-se no sofá sem ligar a televisão, nem a luz da sala. Apenas se permitiu ficar ali, envolta no silêncio, tentando processar o que acabará de viver. A revelação de Daniel não apenas mexera com ela, mas parecia ter aberto uma fresta entre dois mundos, o visível e o invisível. E ela sentia que, ao atravessar essa fresta, sua vida nunca mais seria a mesma. Pegou o diário antigo que guardava desde os tempos de faculdade. Havia anos que não o abria, mas algo dentro dela a impulsionava. Folheando as páginas, encontrou desenhos estranhos. Uma casa no campo, um piano antigo, um homem de jaleco com olhos tristes. Ela havia desenhado aquilo muito antes de conhecer Daniel. E, ainda assim, era como se ele estivesse ali o tempo todo. Ela começou a chorar. Não de tristeza, mas de uma saudade que não sabia de onde vinha. No dia seguinte, chegou ao hospital mais cedo e procurou Daniel no Jardim dos Fundos. Ele estava sentado em um banco, olhando para o nada. Quando a viu, levantou-se num impulso. Clara, eu não dormi essa noite. Fiquei pensando no que a gente viveu ontem. Precisamos conversar. Ela assentiu. E, como se fossem guiados por uma força maior, sentaram-se sob uma árvore frondosa. Daniel então contou sobre o centro espírita. Falou das reuniões de desobsessão, das leituras de Kardec, e principalmente de um médium idoso chamado Benedito que, certa vez, dissera: algumas almas estão se reencontrando para curar feridas antigas. O tempo não é barreira para o amor, mas o amor também pode ser o remédio para dores de muitas encarnações. Daniel não sabia por quê, mas sentia que aquilo se aplicava a ele e Clara. Ela o escutava com atenção, com os olhos marejados. Daniel, quando você fala, parece que eu lembro de coisas que nunca vivi. É como se a tua presença me despertasse de um sono muito antigo. Mais tarde, ao voltarem aos seus plantões, Clara teve um breve contato com um novo paciente da ala psiquiátrica. Um senhor calado, com um olhar intenso. Assim que a viu, ele sussurrou: você voltou? Demorou muito. Clara congelou. Como disse? Você me prometeu que voltaria antes do entardecer, disse o homem, sem tirar os olhos dela. Clara se afastou assustada. Aquilo não podia ser coincidência. Contou o ocorrido para Daniel, que ficou ainda mais inquieto. Clara, talvez esse homem esteja captando memórias do passado. Talvez ele tenha sido parte da nossa história em outra vida. No fim do dia, os dois combinaram de ir juntos ao centro espírita. Lá, foram recebidos por Benedito, o médium de fala mansa e olhar profundo. Ele os olhou demoradamente, com um leve sorriso, disse: eu sabia que viriam. As tramas do destino não falham. Vocês dois têm muito a lembrar, e mais ainda a perdoar. Clara sentiu um frio na espinha. Daniel segurou sua mão. Benedito os convidou para uma sessão de regressão assistida, explicando que, em alguns casos especiais, os mentores espirituais permitiam vislumbres do passado para que o presente pudesse ser compreendido e curado. Naquela noite, pela primeira vez, Clara teve uma visão clara. Estava de branco, em um campo aberto. Tocava piano em uma varanda de madeira. Leonardo, agora identificado como Daniel, a observava de longe, com olhos apaixonados. Mas havia algo errado. Uma sombra se formava atrás dela. Um homem de barba grisalha surgia com raiva, carregando um anel na mão. E então, o sonho terminava com um grito. Ela acordou com o coração acelerado. Benedito a consolou. Não tema.
Essas memórias são chaves. Elas revelarão as escolhas que precisam ser feitas. Vocês não estão presos ao passado, mas precisam entendê-lo para escolher o futuro certo. Ao saírem do centro, Clara e Daniel sabiam. Algo muito maior os conectava. E esse algo estava prestes a ser revelado. Capítulo 5. Vozes no silêncio. As noites seguintes foram inquietas para Clara. Ela tentava manter a rotina no hospital, mas qualquer gesto, cheiro ou olhar já trazia uma nova memória à tona. As visões durante a regressão pareciam mais reais do que muitos dias que ela havia vivido nos últimos anos. Ela se via frequentemente naquela varanda de madeira. O piano antigo. As partituras com manchas de tinta. A sensação do vento tocando seu rosto. E, atrás de si, sempre aquela sombra ameaçadora. Clara começava a se perguntar: quem era aquele homem que interrompia a paz do casal em vidas passadas? Qual sua ligação com eles no presente? Enquanto isso, Daniel mergulhava nos livros espíritas como se tentasse decifrar um enigma vital. Passava horas no centro estudando, conversando com Benedito, tentando entender a lógica espiritual por trás das lembranças. Se nos amamos tanto, por que tudo terminou em dor naquela vida? Será que teremos o mesmo destino agora? Perguntava-se. Benedito, com sua serenidade habitual, apenas disse: o passado só se repete quando o aprendizado não é completo. O amor de vocês foi forte, mas ainda havia pendências. E agora, o tempo lhes oferece uma nova chance. Mas é preciso atenção aos sinais. Em uma noite de vigília mediúnica, Benedito recebeu uma mensagem psicografada. O espírito de nome Abigail, que dizia ter sido amiga próxima de Clara em outra existência, trazia um recado claro: nem tudo está revelado. Haverá provas difíceis, mas também reencontros com almas queridas. O ciúme foi o estupim do fim anterior. Curem essa ferida. Clara leu a mensagem e sentiu uma fisgada no peito. Em seu relacionamento anterior com Daniel, nunca houvera ciúme. Mas, recentemente, ela notara uma aproximação constante de uma enfermeira mais nova chamada Juliana. Clara sabia que Daniel era ético, mas também sabia reconhecer olhares e gestos. E, embora lutasse contra isso, uma pontinha de insegurança havia se instalado. Daniel também percebia o distanciamento gradual de Clara. Tentou convidá-la para jantar, mas ela recusava, sempre com desculpas. Até que, um dia, ele a confrontou. Clara, você está se afastando. O que está acontecendo? Ela respondeu com franqueza: Daniel, e se estivermos nos iludindo? E se esse reencontro for apenas uma armadilha do destino para repetir os mesmos erros? Daniel ficou em silêncio. Olhou para ela com ternura e disse: você é minha escolha agora. E se for para cair, prefiro cair tentando te amar de novo. Essas palavras tocaram fundo em Clara. Mas, ainda assim, ela precisava de respostas. Resolveu visitar a ala psiquiátrica mais uma vez, atrás do senhor que a havia chamado de volta. Ele parecia mais lúcido naquele dia. Quando ela entrou, ele a olhou fixamente e murmurou: ele está voltando, mas agora é você quem terá que decidir. Clara não compreendia tudo, mas sentia que algo estava para acontecer, e que sua fé, mais do que nunca, seria testada. No fundo do seu coração, ela sabia. O silêncio que pairava entre ela e Daniel escondia vozes do passado. E, se tivesse coragem de escutá-las, talvez encontrasse a chave para libertar ambos do ciclo que os aprisionava há séculos. Capítulo 6. Vozes no silêncio. As noites seguintes foram inquietas para Clara. Ela tentava manter a rotina no hospital, mas qualquer gesto, cheiro ou olhar já trazia uma nova memória à tona. As visões durante a regressão pareciam mais reais do que muitos dias que ela havia vivido nos últimos anos. Ela se via frequentemente naquela varanda de madeira. O piano antigo. As partituras com manchas de tinta. A sensação do vento tocando seu rosto. E,
atrás de si, sempre aquela sombra ameaçadora. Clara começava a se perguntar: quem era aquele homem que interrompia a paz do casal em vidas passadas? Qual sua ligação com eles no presente? Enquanto isso, Daniel mergulhava nos livros espíritas como se tentasse decifrar um enigma vital. Passava horas no centro estudando, conversando com Benedito, tentando entender a lógica espiritual por trás das lembranças. Se nos amamos tanto, por que tudo terminou em dor naquela vida? Será que teremos o mesmo destino agora? Perguntava-se. Benedito, com sua serenidade habitual, apenas disse: o passado só se repete quando o aprendizado não é completo. O amor de vocês foi forte, mas ainda havia pendências. E agora, o tempo lhes oferece uma nova chance. Mas é preciso atenção aos sinais. Em uma noite de vigília mediúnica, Benedito recebeu uma mensagem psicografada. O espírito de nome Abigail, que dizia ter sido amiga próxima de Clara em outra existência, trazia um recado claro: nem tudo está revelado. Haverá provas difíceis, mas também reencontros com almas queridas. O ciúme foi o estupim do fim anterior. Curem essa ferida. Clara leu a mensagem e sentiu uma fisgada no peito. Em seu relacionamento anterior com Daniel, nunca houvera ciúme. Mas, recentemente, ela notara uma aproximação constante de uma enfermeira mais nova chamada Juliana. Clara sabia que Daniel era ético, mas também sabia reconhecer olhares e gestos. E, embora lutasse contra isso, uma pontinha de insegurança havia se instalado. Daniel também percebia o distanciamento gradual de Clara. Tentou convidá-la para jantar, mas ela recusava, sempre com desculpas. Até que, um dia, ele a confrontou. Clara, você está se afastando. O que está acontecendo? Ela respondeu com franqueza. Daniel, e se estivermos nos iludindo? E se esse reencontro for apenas uma armadilha do destino para repetir os mesmos erros? Daniel ficou em silêncio. Olhou para ela com ternura e disse, você é minha escolha agora. E se for para cair, prefiro cair tentando te amar de novo. Essas palavras tocaram fundo em Clara. Mas, ainda assim, ela precisava de respostas. Resolveu visitar a ala psiquiátrica mais uma vez, atrás do senhor que a havia chamado de volta. Ele parecia mais lúcido naquele dia. Quando ela entrou, ele a olhou fixamente e murmurou. Ele está voltando, mas agora é você quem terá que decidir. Clara não compreendia tudo, mas sentia que algo estava para acontecer. E que sua fé, mais do que nunca, seria testada. No fundo do seu coração, ela sabia. O silêncio que pairava entre ela e Daniel escondia vozes do passado. E, se tivesse coragem de escutá-las, talvez encontrasse a chave para libertar ambos do ciclo que os aprisionava há séculos. O hospital estava mais silencioso do que o habitual. Clara caminhava pelos corredores sentindo que cada passo ecoava em sua alma. A sensação era de que o tempo estava mais lento, como se os dias carregassem o peso de séculos. Daniel, por outro lado, andava como quem evita fantasmas. Seus olhos cansados buscavam por algo que ele mesmo não sabia o que era. Naquele fim de tarde, uma emergência mobilizou toda a equipe. Um acidente grave, múltiplas vítimas. Clara e Daniel foram convocados para atuar juntos. Havia meses que eles não trabalhavam lado a lado. O reencontro forçado, no meio do caos, despertou algo intenso. Enquanto socorriam um jovem em estado crítico, os olhares se cruzavam. Ali, entre sangue, dor e adrenalina, eles perceberam que ainda estavam conectados por um fio invisível, inquebrável. Mas o destino, sempre irônico, preparava sua peça. Juliana, a enfermeira jovem que despertara a insegurança de Clara, também estava na sala de emergência. E ao ver Daniel protegendo Clara de um estilhaço de vidro que voou durante a reanimação, ela explodiu em ciúmes. Mais tarde, em um momento a sós com Clara, insinuou que Daniel a havia procurado recentemente. Clara, abalada,
não conseguiu esconder o impacto. A dúvida voltava como um velho inimigo. O que era verdade? O que era medo? O que era eco de outra vida mal resolvida? Clara buscou Benedito mais uma vez. Sentaram-se no pequeno jardim do centro espírita, ao lado de uma fonte de pedra. Ele a olhou com serenidade e disse: "Filha, você está em meio à provação. Essa vida foi-lhe concedida como uma segunda chance. Mas o livre-arbítrio continua sendo seu." Ela perguntou, com os olhos cheios d'água, por que o amor precisa ser tão difícil? E ele respondeu: porque é ele quem lapida o espírito. É ele quem faz você se tornar quem precisa ser. Nessa mesma noite, ao chegar em casa, Clara encontrou um envelope embaixo da porta. Dentro, havia uma carta. Era de Daniel. Nele, ele abria o coração. Confessava que havia sentido medo da intensidade entre eles, que havia se afastado por não saber lidar com o reencontro de almas. Mas que agora, ele estava certo. Não queria mais fugir. Se você ainda sente algo, me encontre no lugar onde tudo começou. Clara tremia. Sabia que ele falava da sala do hospital onde se viram pela primeira vez, 5 anos atrás. No entanto, o que ela ainda não sabia era que outra peça do quebra-cabeça estava prestes a aparecer. Naquela mesma noite, Benedito recebeu uma visita inesperada de um espírito iluminado. Era o mesmo homem que Clara via em suas regressões, o pianista da vida passada. Ele lhe disse: ela precisa saber da verdade, mas só quando estiver pronta. E enquanto o vento soprava entre as folhas do jardim, Benedito sentia que o momento da revelação se aproximava. Clara e Daniel estavam sendo levados ao limite, e só a coragem de encarar as sombras do passado poderia permitir que a luz finalmente brilhasse entre eles. Capítulo 7 – A Revelação. O relógio marcava 21h17 quando Clara chegou à ala desativada do hospital, a mesma onde conheceu Daniel anos atrás. A iluminação fraca projetava sombras nas paredes pálidas, mas seus passos estavam decididos. O coração, porém, era um redemoinho. Ela encontrava-se dividida entre a dor do que viveu, a esperança do que poderia ser e o medo de repetir os erros do passado. Quando empurrou a porta da antiga sala de repouso, lá estava ele, Daniel, de pé, de frente para a janela, as mãos trêmulas. Ao vê-la, seus olhos marejaram. Não era só reencontro, era redenção. Você veio, ele sussurrou, como quem não acreditava no próprio destino. Clara assentiu, e por alguns segundos, o silêncio entre eles foi o mais eloquente dos diálogos. Apenas corações batendo no mesmo compasso de outras vidas. Então ele falou, sem rodeios: Clara, eu me lembro. Eu não entendia antes, mas agora eu sei. Eu vejo você nos meus sonhos, nas minhas memórias que não são desta vida. Eu vejo você tocando piano. O impacto daquelas palavras fez Clara desmoronar. Chorou. Chorou como quem já esperava por aquilo há séculos. Era real. Tudo. E agora, não havia mais como negar. Eles eram, sim, almas reencontradas. Ao mesmo tempo, Benedito, no centro espírita, preparava o ambiente para uma reunião mediúnica extraordinária. Ele sentirá que algo importante iria acontecer naquela noite. Não sabia exatamente o que, mas os mentores haviam lhe pedido atenção redobrada. Na sala da reunião, estavam presentes Clara, Daniel e outros médiuns. A atmosfera estava carregada de energia. Quando a reunião começou, uma entidade se aproximou. Era o espírito do pianista. Seus traços, sua voz, sua vibração, tudo confirmou o que Clara sentia. Ele era o elo. Ele era a prova. A mensagem foi curta, mas avassaladora. Vocês foram arrancados um do outro por medo, orgulho e convenções sociais. Agora, o tempo os trouxe de volta. Mas só o perdão profundo e o amor desapegado permitirão que sejam livres para amar de novo. Daniel chorava. Clara apertava suas mãos.
O passado, enfim, estava sendo libertado. Mas a história ainda não havia chegado ao fim. A escolha continuava nas mãos deles. E nem tudo o que estava por vir seria fácil. Naquela noite, deitados sob o céu aberto, Clara e Daniel conversaram como nunca. Riram, relembraram, sonharam. Mas o destino, mais uma vez, preparava uma última reviravolta. Uma que exigiria mais do que fé. Exigiria entrega total. Capítulo 8. A escolha invisível. O clima entre Clara e Daniel era de serenidade aparente, mas dentro de ambos, um turbilhão se armava. A noite anterior, marcada por reencontros espirituais e confissões do além, deixará marcas profundas. Ainda sob a névoa das revelações mediúnicas, Clara começou a refletir sobre algo que ouvirá de Benedito semanas antes. Nem todo reencontro de almas é para ficar junto de novo. Às vezes, é só para acertar o passo e seguir. Essas palavras agora ecoavam com força. Daniel queria tentar, recomeçar. Era evidente. Mas Clara, pela primeira vez, sentia uma resistência silenciosa dentro de si. Um medo, uma intuição. E, mais que isso, uma dúvida antiga, aquela que surgiu no primeiro dia em que seus olhares se cruzaram no hospital. E se esse amor for só um lembrete e não um caminho? Nos dias seguintes, Clara mergulhou em sua rotina. As visitas ao centro espírita aumentaram. Ela queria respostas, mas não só do mundo espiritual, queria se ouvir também. Conversou longamente com Benedito. Em uma dessas conversas, o velho médium apenas sorriu e disse: "O verdadeiro amor liberta antes de prender. Se a dúvida persiste, é porque a lição ainda não acabou." Enquanto isso, Daniel parecia cada vez mais entregue. Escrevia cartas que nunca entregava. Plantava flores no jardim do hospital. Suas atitudes gritavam o desejo de reparar, de continuar de onde haviam parado em outra vida. Mas Clara parecia caminhar em outra direção. Em um domingo de céu acobreado, os dois se encontraram pela última vez antes do ponto de virada. Sentaram-se sob a árvore que costumavam usar como refúgio. Daniel segurou suas mãos e disse: "Seja qual for sua decisão, Clara, saiba que eu te amo em todas as versões que já vivi." Ela não respondeu com palavras. Apenas o olhou, com os olhos marejados, e o abraçou como quem se despede. Como quem agradece. Como quem perdoa e se perdoa. Foi nesse momento, ao soltar o abraço, que Clara viu, no banco ao lado, um envelope. Dentro, uma carta que não era de Daniel, mas sim, do espírito do pianista. Escrita através de psicografia por outro médium do centro, ela revelava um segredo guardado desde a encarnação passada. "Você prometeu amá-lo até o fim da jornada, mas não disse qual jornada. O fim é agora. O começo está adiante. Não tema desapegar. Quem realmente te ama, te liberta." Ali, Clara soube. A escolha invisível já estava feita. Mas o que ainda viria, ela jamais poderia prever. Capítulo 9. Quando o véu cai. O que Clara leu naquela carta psicografada mudou algo profundo dentro dela. Durante anos, talvez vidas, acreditara que o amor era uma linha reta entre dois pontos, encontro e destino. Mas ali, naquele pedaço de papel vindo do mundo invisível, entendeu que o amor, às vezes, era uma curva inesperada, um redemoinho que traz lições mais do que permanências. Nos dias que seguiram, ela começou a se afastar sutilmente de Daniel. Não por falta de sentimento, mas porque, enfim, entendia. Eles tinham vivido o que precisavam viver. E que talvez, aquele reencontro servisse para curar, não para recomeçar. Daniel, por outro lado, sentia que algo estava mudando. Seu coração, antes cheio de esperança, começou a pesar. Ele a observava à distância, tentando ler seus gestos, entender seus silêncios. Mas ela estava diferente, mais leve, mais centrada, mais livre. Numa noite chuvosa,
Benedito chamou Clara para uma conversa. Disse que havia recebido uma nova mensagem, uma visão. Nela, via Clara em outra vida, vestida de branco, observando Daniel se despedir para uma guerra. Ela prometia esperar, mas ele nunca voltava. Em sua última encarnação, Clara morrera esperando, com uma dor inconclusa no peito. O reencontro atual era o desfecho desse ciclo, o reencontro para poder deixá-lo partir. A lição não é o reencontro, filha, disse Benedito, com os olhos marejados. A lição é saber quando soltar. Clara entendeu tudo. O vazio que sentia desde o início não era pela ausência de amor, mas por confundir apego com missão. Ela estava cumprindo algo muito maior, ajudando Daniel a se libertar do próprio karma. No hospital, naquela mesma semana, uma nova médica chegou. Jovem, doce, apaixonada pela vida e pela música. Em poucos dias, Daniel e ela começaram a conversar. Sem perceber, ele sorria com mais leveza. Seus olhos já não buscavam Clara com tanta urgência. Um novo caminho se abria para ele também. Clara, do lado de fora, assistia tudo como quem abençoa. Ela sabia que a história deles estava concluída, e que agora, enfim, o destino podia surpreender. Mas faltava algo. Ou melhor, alguém. E ele apareceria na hora certa, como um livro que se fecha, para abrir outro na estante ao lado. Capítulo 10. O amor que ninguém previu. O tempo passou. Clara, enfim, reencontrara sua paz. Continuava sua rotina no hospital, agora envolvida com causas sociais, atendendo pacientes de comunidades carentes e coordenando uma pequena ala voltada a cuidados paliativos. Inspirada nos ensinamentos de Benedito, que havia partido em missão espiritual para outras terras. Numa dessas tardes nubladas, Clara recebeu uma ligação inesperada. Um convite para um congresso de espiritualidade e saúde em Curitiba. Ela quase recusou, mas algo dentro dela, um chamado antigo, a impulsionou a aceitar. Pegou o avião sozinha, como quem sente que algo novo está por vir, mas não sabe o que. Ao fim da palestra que ministrou, ainda emocionada com os aplausos e os olhares acolhedores, um homem se aproximou. Tinha os cabelos grisalhos, sorriso tímido e um olhar que parecia reconhecer sua alma. Clara, disse ele, como quem confirma o que já sabe. Sim. Me desculpa, isso vai soar estranho, mas eu sonhei com você, várias vezes. Ela estremeceu. Sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquela sensação de déjà vu que não enganava mais. Não era a primeira vez que o encontrava. Era apenas a primeira vez. Asterisco nesta vida asterisco. O nome dele era Miguel. Um médico sem fronteiras, que há anos dedicava sua vida a missões humanitárias pelo mundo. Contou que, semanas antes, durante uma crise febril na África, teve um sonho vívido. Uma mulher de branco o chamava pelo nome e dizia: ainda não acabou. Você precisa encontrá-la. Aos poucos, enquanto conversavam, descobriram que nasceram no mesmo dia, no mesmo hospital, e que foram trocados na maternidade por poucas horas. Histórias que só o universo é capaz de escrever. Clara, que passou a vida acreditando que Daniel era seu reencontro, agora entendia. Daniel foi a cura de um passado. Miguel era o novo presente. O inesperado. O que só acontecia quando se estava realmente livre para viver o que era seu. No fim do congresso, Miguel a levou até o aeroporto. No caminho, pararam para ver o pôr do sol no jardim botânico. Sentaram-se lado a lado. Em silêncio, ele segurou sua mão, olhou fundo em seus olhos e disse: agora que encontrei você, eu não tenho mais pressa. E foi assim que a vida, com toda sua sabedoria silenciosa, mostrou que o amor verdadeiro não é sempre aquele que vem primeiro, mas aquele que vem por último, quando já somos inteiros o bastante para recebê-lo. Fim.